Olá, muito bem-vindos. Que a graça e a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador das nossas vidas e que possui os céus e a terra e todos os que neles habitam, que a graça e a paz dele seja sobre ti, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu sou pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para o nosso consolo, para o nosso ensino e também, além de Deus querer, através da sua palavra, nos consolar, nos ensinar, Ele quer também nos exortar, para que nós não venhamos ser condenados, mas sim, para que nós vivamos a vida que nosso Senhor Jesus Cristo conquistou para nós, nos dando vida com abundância, tirando-nos do império da morte e transportando-nos para o império da vida. Nós que éramos condenados por causa dos nossos delitos e pecados, mas Deus prova a nós o seu grande amor por dar nosso Senhor Jesus Cristo para morrer na cruz em nosso lugar, para que nós fôssemos libertados da condenação eterna. Nele nós alcançamos vida, nele nós temos vida. Nós somos abençoados de uma maneira gloriosa pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo, alcançando nele a justificação dos nossos delitos e dos nossos pecados. Nele nós fomos feitos novas criaturas, ganhando o direito de nascer de novo para fazer a vontade de Deus, para seguir a Deus, para fazer aquilo que corresponde com a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela é demonstrada através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que trouxe para nós tudo que nós precisamos, tudo que nós podemos alcançar em Deus, foi trazido até nós por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele nós alcançamos o conhecimento das grandezas de Deus e passamos também a sermos participantes da natureza de Deus como filhos amados. Em Jesus Cristo nós alcançamos a plenitude da graça de Deus para as nossas vidas. E hoje eu quero meditar com você a respeito de eu posso viver sem Jesus e me dar bem? Claro que sim. O mundo está cheio de pessoas que vivem sem Jesus e que se dão bem. Pessoas ricas, poderosas, milionárias e até bilionárias que vivem sem Jesus e que estão se dando bem aqui no mundo. Agora, eu posso entrar na vida eterna sem Jesus? E a resposta é, claro que não. Deus não pagaria o preço de dando seu próprio filho para morrer por nós na cruz, para depois ele mesmo, depois de tudo que o Senhor Jesus Cristo fez, ele mesmo, Deus, fala assim, não precisa não, eu vou abrir uma exceção para você. Você vai ser salvo sem Jesus. Jamais Deus faria isso. Deus é justo e jamais ele faria injustiça ao seu próprio filho amado, que veio como o único salvador dos perdidos. Ele que veio para buscar e salvar o que está perdido, o que estava perdido. Jamais Deus, nosso Pai, iria abrir exceção para as pessoas serem salvas sem acreditar no nosso Senhor Jesus. É claro que existem situações de pessoas que podemos dizer que moram, digamos, os nativos que moram em aldeias remotas lá no meio da floresta e que nunca teve conhecimento da palavra de Deus, nunca teve conhecimento do Evangelho e nunca ouviu falar do Senhor Jesus Cristo.
Cristo, então como que essas pessoas serão justificadas diante de Deus? Diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, que tudo que de Deus se podia conhecer, Deus deu a conhecer. Ele se revela através das obras da natureza, ele se revela, tudo que dele se podia conhecer, ele revela para nós, ele revela de uma maneira clara, para que todas as pessoas possam chegar à conclusão que Deus existe. Se as coisas são tão organizadas no universo, se as estrelas estão lá fazendo a sua função, se o sol e a lua fazem a sua função, se também o ar faz a sua função, se a terra faz a sua função, se tudo é organizado e permanece ali organizado, a não ser quando acontece um fenômeno da natureza para poder causar, digamos assim, para causar um tumulto, para poder mexer com aquelas coisas que já estão seguindo a ordem, a não ser que aconteça esse tipo de coisa, vai ficar tudo normal, vai ficar tudo do jeito que está. O sol vai nascer de manhã e vai se pôr no final do dia, a lua também vai na sua estação devida, ela vai dar também a sua claridade, e assim a terra vai continuar produzindo o fruto, as plantas produzindo fruto. Nós vamos continuar os dias da nossa vida, porque Deus colocou tudo organizado. Então Deus criou um sistema para que tudo funcione nesse sistema. Tudo funciona, o sistema solar, tudo funciona perfeitamente segundo a ordem de Deus. E esta ordem que as coisas seguem naturalmente, isso aí prova para nós que existe um ser por trás de toda esta organização, esse sistema chamado universo. E esse ser que está por trás desse sistema que segue o seu curso automaticamente, podemos dizer assim, tudo na hora certa, no tempo certo, este sistema, ele tem um ser que comanda tudo isto, e esse ser é Deus, e tudo que dele podíamos conhecer, ele nos deu a conhecer. Aquela pessoa que vive naquela, como eu citei aqui para você, numa aldeia remota, lá no meio da floresta, que nunca teve acesso à informação, ela será julgada por Deus de acordo com aquilo que está no seu coração. Mas é claro que tudo Deus vai levar em conta, a graça e a misericórdia dele manifesta ao mundo por nosso intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não vai condenar uma pessoa justa como se ela fosse injusta, mas não vai inocentar também um culpado como se ele fosse inocente. Ele vai criar um mecanismo, ele vai criar as oportunidades dadas para que a pessoa seja salva. Nós podemos citar aqui duas histórias para você. A primeira história é a que nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, que fala a respeito do centurião Cornélio, que ele era um homem bom, um homem que fazia constantes orações a Deus e fazia esmolas, ele dava esmolas para os necessitados. Então o Cornélio era um centurião da corte chamada romana, e ele era um homem muito dedicado, um homem muito responsável, um homem amoroso, um homem que demonstrava de fato que ele amava o seu próximo. Com as suas ações, com os seus atos, ele demonstrava que era temente a Deus e que ele amava o seu próximo. É só você pegar e ler Atos dos Apóstolos no capítulo 10 e você vai encontrar exatamente essa história, a história de Cornélio, né? Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Então este
era um homem que, aos olhos da humanidade ou das pessoas, ele era um cidadão politicamente correto. Ele cumpria com as suas obrigações diante de Deus e ainda demonstrava amor ao seu próximo. Mas isto era suficiente para a salvação do Cornélio? Isso, as boas obras que ele fazia, o seu temor a Deus, a sua misericórdia demonstrada através dos seus atos, isto era suficiente para que ele fosse salvo? Nós podemos ver no texto que não. A resposta é não. Por quê? Este Cornélio, o texto diz para nós assim, tá? Seguindo aqui o texto, no verso de número 3, está escrito: esse homem, o Cornélio, observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou a 2 dos seus domésticos e a um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. E assim nós podemos ver que começou a história do Cornélio com a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelos seus atos, as pessoas poderiam dizer e podem até dizer: mas este homem era perfeito, além de ser justo, temente a Deus, além de ajudar os necessitados, ele era uma pessoa uma pessoa bem aceita na sociedade, de bom comportamento, uma pessoa que era o que todo mundo podia se inspirar nele. Tudo bem, mas em relação à salvação, ele precisava do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como o texto que nós lemos aqui, o anjo aparece para ele, ele pergunta qual que era o objetivo, o que era, Senhor, quando o anjo chama Cornélio. Ele responde para o anjo que é Senhor, e o anjo dá para ele as coordenadas, o que ele precisava fazer para que ele alcançasse a graça de Deus mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tinha que mandar os seus enviados, seus mensageiros, à cidade de Jope, onde Pedro, apóstolo, estava, para levá-lo até a sua casa, para explicar a ele, Cornélio, e a sua casa o que eles deveriam fazer. E assim aconteceu. Os enviados, os mensageiros, foram até Jope e lá estava Pedro. Deus fala para Pedro que viriam os homens, eles estariam lá fora e ele deveria ir com eles. Aqueles homens estavam indo para buscá-lo e Pedro então deveria ir com eles, deveria seguir aqueles homens, porque era Deus que havia mandado aqueles homens ir até o local que ele estava, ou seja, para uma missão. Pedro seria chamado para ir até a casa de Cornélio, para explicar para ele como que ele deveria se comportar, apesar dele ser aquela pessoa politicamente correta, um cidadão correto, mas agora Deus havia constituído a salvação por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e foi exatamente isto que Pedro fez. Quando os homens chegaram lá em Jope, no local que ele estava, e chamando-o, ele não resistiu, foi
com esses homens. A única resistência que ele teve foi em relação aos animais imundos, porque por Pedro ser um bom judeu, eles tinham as observâncias da lei de Moisés, e dentre essas observâncias, eles não deveriam comer animais imundos, dentre eles o mais conhecido, o porco, a carne suína, que era algo que para os judeus era abominável, porque a lei de Moisés não permitia eles comerem o porco, porque era considerado um animal imundo. Então, antes daqueles homens chegarem lá no local que Pedro estava, ele estava em jejum, orando, e ele teve uma visão. E na visão, o que é que Pedro viu? Ele viu um lençol amarrado nas pontas das 4 pontas, descendo dos céus. E dentro daquele lençol havia tudo enquanto era tipo de animais imundos, tá? Se você estudar o texto, você vai ver, tá? Está escrito a partir do verso de número 11, tá? Capítulo 10 de Atos e o verso de número 11. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa imunda. Verso 15. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta e, chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Olha que obra completa a obra de Deus. Primeira coisa, o Pedro, pelo fato dele ser um judeu, observador da lei, apesar dele estar vivendo no período da graça de Deus, do favor que o ser humano não merecia, e que foi trazido a nós por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele, Pedro, que havia andado com Jesus por cerca de 3 anos, que havia sido instruído pelo Senhor Jesus, e foi ele o responsável também pelo início da igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra, como aconteceu em Jerusalém na festa do Pentecostes, que era uma das festas dos judeus, que ele pregando o evangelho para as pessoas que haviam ido a Jerusalém para participar da festa do Pentecostes, eles então, ouvindo eles falarem, Pedro e os demais falarem línguas estranhas, quando o Espírito Santo fora derramado sobre eles, ele, Pedro, explicando para aquelas pessoas o que havia acontecido ali naquele dia, ele iniciou a igreja do Senhor Jesus sobre a face da terra. Esse Pedro, apesar de toda esta vida com Jesus, apesar de todo o seu aprendizado diretamente com o Senhor Jesus, ele que estava agora, ele estava em Jope porque havia se levantado uma perseguição contra a igreja em Jerusalém, e ele, Pedro, era um dos que estava
estava, vamos dizer assim, dando um tempo, né? Ele estava fora de Jerusalém, porque havia estabelecido por parte dos judeus, dos sacerdotes e dos governantes dos judeus, levantou-se uma grande perseguição contra a igreja, depois da morte de Estevão. E aí o Pedro, ele foi então, ele retirou-se e estava lá na região de Jope. Quando o Senhor falou para ele: levanta, Pedro, mata e come, ele logo manifestou aquele coração judeu, dizendo: de modo nenhum, nunca comi coisa imunda. Deus estava mostrando para ele que a partir daquela hora ele teria uma responsabilidade, que era de levar o evangelho, a salvação, Jesus Cristo Salvador, para aquele homem que nem era judeu, para o centurião romano chamado Cornélio. E é claro que Pedro, como ele tinha no seu coração que ele deveria pregar o evangelho só para os judeus, então se Deus não mostrasse para ele esta visão do lençol, com aqueles seres, com aqueles animais, com aquelas aves dentro do lençol, ele estaria oferecendo resistência para ir até a casa de Cornélio e levar para ele a mensagem da salvação. Então olha como Deus trabalha de uma maneira perfeita e organizada para que as pessoas conheçam tudo que se dele pode conhecer. Pedro então agora, orientado pelo Senhor, instruído por Deus, dizendo: aí estão 2 homens, vá com eles, porque foi eu que os trouxe até você. Ele foi com aqueles homens, chegando na casa de Cornélio, depois o Cornélio contar para ele a visão, e ele então falou para o Cornélio, é bonito o texto, porque ele diz: vejo então que Deus não faz acepção de pessoas. Isso também é uma coisa maravilhosa. O Cornélio contou para ele o que ele havia feito, o que havia acontecido, e ele então fala para Cornélio. Pedro, ele, no verso de número 34, ele diz: então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Olha que coisa maravilhosa. Então Pedro, quebrando ali o quê? Quebrando uma barreira, a barreira que separava os gentios dos judeus. Os gentios eram os povos não judeus. No caso aqui, o Cornélio era romano. Então Deus queria salvar Cornélio, e a salvação é por intermédio de Jesus Cristo, porque se fosse por intermédio das boas obras que nós fazemos, que a pessoa faz, o Cornélio não precisava de Jesus Cristo. Ele era um homem bem-sucedido, um homem próspero, um homem bem conceituado, um homem bem visto na sociedade, mas para que ele herdasse a vida eterna, ele precisava receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então foi para isto que Pedro foi levado até lá, até a casa de Cornélio, para explicar para ele. A partir do verso de número 37 nós lemos: vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia. Isso era o Pedro dizendo para Cornélio, que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a
nós, isto é, presta atenção para você compreender bem, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê receba a remissão de pecados. Então, eu perguntei para você no início, eu posso viver sem Jesus e me dar bem? Sim, aqui na terra. Aqui na terra, a pessoa pode viver sem Jesus e se dar bem. Mas eu posso entrar na vida eterna sem Jesus? A resposta é não, porque ele foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos, além dele ser o único nome dado por Deus dentre os homens pelo qual nós possamos ser salvos, e também ele foi constituído por Deus como o juiz de vivos e dos mortos. Ou seja, todas as pessoas um dia terá que comparecer perante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se ela comparecer perante ele e ela tiver aceitado-o como seu Senhor aqui na terra e o recebido como seu Salvador, ela não vai entrar em juízo. Ela já passou da morte para a vida, ela não vai receber condenação. Mas se ela comparecer diante dele e não ter o seu nome escrito no livro da vida, pelo fato dela não ter o aceitado como o enviado de Deus para ser o seu Salvador, se ela rejeitar a salvação vinda através de Jesus Cristo, que foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos, ela pode ser a melhor pessoa, ela pode dar esmolas, ela pode demonstrar amor ao seu próximo, ela pode zelar pelo seu próximo, mas se ela não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela não entrará na vida eterna. A vida eterna, ela é para quem crê, todo aquele que nele crê, como nós lemos em João capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus colocou desta maneira, porque o universo é dele, tudo que tem no mundo, no universo, nos céus e na terra é de Deus. Quem comanda tudo isso é Deus. Às vezes o ser humano, na sua arrogância, na sua imprepotência, ele pensa que ele pode se dar bem sem Deus, e ele pode até chegar lá depois no céu e falar assim: ó Deus, sou eu, acabei de chegar, cheguei aqui e pronto, cadê meu lugar? Cadê a casa que Jesus Cristo está preparando para mim? E Deus vai falar: não, você não tem casa aqui. Jesus Cristo não preparou moradia, dormitório, digamos assim, um quarto de hóspede para você aqui na minha casa. Não, mas como não? Ele não foi lá, ele não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Sim, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele deu as suas ordens. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ele deu as suas ordens. Ele deu as suas ordens. Ele falou que era preciso obedecer toda a ordenança de Deus. Se ele obedeceu, se ele sendo filho de Deus, Deus pode dizer para a pessoa: ele sendo meu filho, ele obedeceu toda a determinação de Deus. Ele aprendeu a obediência pelo sofrimento, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, que ele passou. Agora, como que você, rejeitando Jesus Cristo lá na terra, agora chega aqui, acha que tem o seu quarto de hóspede preparado pelo Senhor Jesus na minha casa, na minha morada, sendo que lá na terra você o rejeitou? Então esta aqui é a questão. A pessoa pode se dar bem sem Jesus Cristo aqui na terra.
Mas se ela quer entrar nos céus, se ela quer ter a vida eterna, ela precisa receber o Senhor Jesus como Salvador da sua vida. No caso aqui do Cornélio, Deus preparou tudo para que ele seguisse todas as normas, para que ele fizesse tudo que é a determinação de Deus. Deus manda Pedro na casa de Cornélio, pregar o evangelho para Cornélio, falar para Cornélio que Deus havia ressuscitado Jesus Cristo e o constituído como juiz dos vivos e dos mortos. E Pedro falando isto para eles, antes mesmo que Pedro terminasse de falar, o Espírito Santo foi derramado sobre a vida de Cornélio e sobre os demais que estavam com ele ali em sua casa. Naquele mesmo dia, Pedro explicou todo o plano de salvação para Cornélio, e ele então não ofereceu nenhuma resistência. Naquele mesmo dia, depois desta obra perfeita, o que aconteceu? No verso de número 47, nós lemos assim: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Estes que, assim como nós, recebemos o Espírito Santo? E ordenou Pedro, e ordenou que fossem batizados naquele dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Então e assim aconteceu. Então lhe pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Então, no mesmo dia, o Pedro foi na casa de Cornélio, pregou o evangelho para Cornélio, mostrou para Cornélio que ele precisava de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele e a sua casa. E eles então aceitaram a Jesus como seu Senhor, receberam o Espírito Santo, foram batizados naquele dia e assim passaram e se tornaram filhos de Deus e passaram a obedecer todas as ordens do Senhor para suas vidas. Passaram a ser agora membros do corpo de Cristo, membros da igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, membros do corpo de Cristo, membros individuais do corpo de Cristo pela fé e a aceitação, e não pelas boas obras que ele havia feito. Porque quando Deus nos criou, como Paulo escreve, que Deus nos criou feituras dele em Cristo Jesus para nós realizarmos boas obras. Então, quando nós fazemos boas obras, quando nós ajudamos o nosso próximo, nós estamos fazendo aquilo pelo qual Deus nos criou para fazer. Então a pessoa, ela pode até se dar bem sem Jesus Cristo aqui na terra, mas se ela quer entrar na vida eterna, se ela quer passar a eternidade no paraíso, ela precisa aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Se ela não fizer isto, ela não está cumprindo as ordenanças de Deus. Alguém um certo dia falou para mim assim: pastora Carmen, e o ladrão da cruz? O ladrão da cruz, ele não teve a oportunidade de ser batizado, apesar de ele ter acreditado no nosso Senhor Jesus Cristo, mas a condição dele não permitia a ele que ele fosse batizado. O batismo não é o batismo que salva. Quem salva é Jesus Cristo mediante a nossa fé e a nossa aceitação dele como nosso Senhor e Salvador. O batismo não é a regra da salvação. A regra da salvação é crer em Jesus Cristo, é aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. É a nossa fé em Jesus Cristo que é o fundamento da nossa salvação, para que nós tenhamos vida eterna. Não, mas o ladrão da cruz, então ele não podia ser salvo. Ele podia ser salvo sim, porque ele acreditou no Senhor Jesus e as circunstâncias que envolvia a sua vida não permitia a ele a ser batizado nas águas como ordenança do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele estava crucificado, ele ia morrer em poucas horas, então ele não teria chance de ser batizado, mas ele acreditou no Senhor Jesus. Antes da sua morte, ele alcançou a salvação pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação, Paulo escreveu que a salvação, ela não vem pelas obras, ela vem pela fé. A salvação
não vem de nós, ela, assim como a fé, é dom de Deus, é algo que é a vontade de Deus para com a nossa vida, que nós não sejamos condenados, mas que nós sejamos salvos pela fé. É pela graça de Deus, pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, não partiu de mim nem de você a salvação, a nossa salvação. Ela veio pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. O Cornélio e a sua casa foram salvos, mas foram salvos pela graça de Deus. Não veio do Cornélio, isto veio de Deus. Do Cornélio que veio foi a disposição de fazer o bem, de ser justo, temente a Deus, orar a Deus, ajudar os necessitados, socorrer os necessitados, mas a salvação do Cornélio não veio por esses atos, veio sim pela graça de Deus, veio pela misericórdia de Deus e veio pelo intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque não adianta a pessoa ser simpatizante da igreja, ou gostar dos salmos, ou gostar de alguma passagem bíblica, ou gostar de ouvir mensagens dos pregadores, ou gostar de ler a Bíblia, mas se ela não confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se ela não se entregar para Ele, ela não está garantida na vida eterna. A garantia dela de vida eterna é ela seguir aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo mandou que fosse seguido. Então, pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Oi, pastora Carmen, mas você não acabou de dizer que o batismo não é a regra de fé? A regra de fé é a graça, é a fé, é a regra de salvação, é a graça e a fé através do nosso Senhor Jesus, sim, mas se eu tenho a oportunidade de crer e batizar, o batismo é uma demonstração externa, pública, da minha confissão de Jesus Cristo, da minha aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. É um sinal externo de que eu abri o meu coração para aceitar a determinação de Deus para minha vida. O batismo não é a regra de fé, mas é um sinal externo de que eu me dispus a seguir a vontade de Deus, a praticar a justiça, a seguir a justiça de Deus, a aceitar o evangelho, aceitar a palavra de Deus, aceitar o novo nascimento, aceitar fazer aquilo que é o que Deus determinou para nossas vidas através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não adianta eu ser simpatizante da Bíblia, simpatizante da igreja, simpatizante de Jesus Cristo, simpatizante do evangelho e simpatizante dos crentes e até gostar de receber oração dos pastores, mas se eu não confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, se eu não seguir as determinações que Ele tem para mim, enquanto eu estou podendo tomar essas atitudes, aí, agora, se eu rejeitar durante o tempo da minha vida a graça que foi manifesta a mim, se eu rejeitar esta graça, aí eu estou colocando em risco a minha vida. Então, é uma coisa muito séria, porque a qualquer instante vai acontecer uma intervenção de Deus na vida da humanidade. E o próximo episódio, segundo a ordem divina, que está para acontecer, é o tempo da grande tribulação, é o arrebatamento da igreja. Então, se a pessoa estiver com o nome escrito no livro da vida, ela terá a sua parte no arrebatamento, na retirada que o Senhor Jesus Cristo fará da sua igreja daqui da terra. Mas se ela for simpatizante e não assumir Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ela corre o risco de passar pela grande tribulação sem Jesus e ainda receber a marca da besta e queimar eternamente no fogo do inferno. E às vezes, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus para a vida dela, mas ela não decidiu em fazer
o que Deus ordenou. Então nós precisamos tomar cuidado, porque a única garantia que nós temos de vida eterna é aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida e obedecendo a Ele e fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quero agora orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, que nos amou com um amor incondicional, dando nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar. Assim, meu Deus, como o Senhor, meu Deus, preparou tudo, promoveu, meu Deus, o encontro de Cornélio com o apóstolo Pedro, para que ele ouvisse, meu Pai, o evangelho da salvação, para que ele pudesse crer no evangelho da salvação, para que ele pudesse receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Eu tenho certeza que da mesma maneira o Senhor está fazendo na vida desta pessoa. Meu Deus, se o diabo tenha enganado com as suas mentiras, dizendo que ela precisa de uma boa religião, que o Senhor a liberte desse engano maligno, porque a religião não salva, porque o Salvador é Jesus Cristo, e que esta pessoa, pela graça do Senhor, creia no nosso Senhor Jesus Cristo, que ela confesse os seus pecados, que ela peça perdão por eles, que ela confesse Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, que ela seja recebida por ti, ó Pai, que ela seja recebida pelo Senhor, na graça do Senhor, através de nosso Senhor Jesus Cristo, que os pecados dela sejam, ó meu Deus, perdoados, que seja ela, meu Pai, purificada de toda a sua imundícia através do sangue do nosso Senhor Jesus, que ela tenha todas as oportunidades de fazer tudo aquilo que o Senhor determinou, de cumprir a justiça do Senhor, que ela creia, seja batizada, que ela creia, siga a tua palavra, que ela creia e viva para o Senhor, que ela creia e ande na sua luz, que ela creia e viva para o Senhor Jesus, que ela creia e tenha a vida eterna. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o que estiver impedindo seja uma tradição religiosa, que esta pessoa pense bem, meu Deus, que ela pense bem no futuro dela, porque a única chance que ela tem de ser salva é através de Jesus Cristo e não da tradição religiosa da família. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa esta casa, abençoa este lar, abençoa esta família com a bênção da salvação, com a bênção da paz, assim como o Senhor abençoou a casa de Cornélio naquele dia, com a bênção da salvação, com a bênção da paz, através do nosso Senhor Jesus, que assim seja também na vida desta mulher, na vida deste homem, na vida deste casal, na vida desta família. Nós te pedimos isto e nós te agradecemos, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, que haja salvação nesta casa para a honra e glória do teu nome. Nós te pedimos isto e nós te agradecemos em o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Que Deus, nosso Pai Celestial, complete a boa obra que Ele começou a fazer na sua vida. Siga em frente, siga com Jesus Cristo, o juiz dos vivos e dos mortos, o amado Filho de Deus que veio para nos dar vida e vida com abundância. Fique na graça e na paz do Senhor. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e declaro que a sua vida está abençoada, sua casa está abençoada, sua família está abençoada, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.